Então, aqui a gente vai usar a parte branca para fazer o detalhe. Então, aqui eu vou iniciar fazendo... Você pode fazer anel mágico ou você pode fazer aqui umas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, né, no primeiro aqui que a gente fez e faz um ponto baixo, baixíssimo, aqui. Fecha a argolinha. A gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Aqui dentro, a gente vai fazendo pontos altos. Então, eu vou fazer aqui um lequinho de 4 pontos altos. Então, eu tenho 2, faço o terceiro e o quarto. Aqui. Faço 2 correntinhas. Volto novamente aqui dentro da argolinha e faço mais 3, 4 pontos altos, né? Finalizando aqui o lequinho. 2, 3 e 4. Dessa forma. Então, eu fiquei com um lequinho aqui de 4 pontos altos. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro. Eu venho aqui dentro do primeiro ponto aqui, ó, de baixo, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, no primeiro pontinho, eu vou fazer 3 pontos. Ó. Aí, no mesmo lugar, dentro do pontinho, não é em cima, tá? 2. É aqui, ó, na lateralzinha, onde eu abro aqui o pontinho. É no espacinho entre um pontinho e outro. Então, eu fiz 3 pontos altos aqui dentro. Fiquei com 4 por conta da correntinha. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Venho novamente aqui dentro do lequinho, ó. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos agora. 1, 2, 3. Vou fazer 1, 2 correntinhas, volto novamente aqui dentro e faço mais 3 pontos altos, formando um lequinho. 1, 2 correntinhas. Venho aqui, ó, pro pontinho aqui do lado, ó, o espacinho aqui, ó, onde é a correntinha, tá vendo? Ó. Aí, aqui eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3. Aí, mais um, eu faço outro ponto alto aqui. Esconder essa pontinha. 4. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinha. Vou virar novamente, vou vir novamente aqui, ó, nesse espacinho. Aqui, ó, eu faço assim, esse ponto dos outros, e aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer outro ponto, outros 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Faço 1, 2. E aqui dentro, eu volto fazendo 3 pontos. Eu só faço 4 nas laterais, porque eu preciso desse primeiro pontinho, tá? Pra tá encaixando os outros pontinhos. Então, aqui nas demais, eu faço 3. 1, 2 ou 3. Aí, você que decide. 1, 2, 3, faço 1,
2 correntinhas. E venho novamente aqui dentro e faço mais 3. Gente, esse aqui é o modelo da bandana que eu faço para minha cachorrinha. É o mesmo modelinho. Como ela é pequenininha, aí dá certinho de bandana para ela. Pronto. Aí, desse lado aqui, eu vou repetir esses 2 quadradinhos. Pronto, então com a linha branca, eu já finalizo aqui e já vou cortar. Já voltei aqui com a linha azul, ou é verde água, essa cor, não sei. Aí, eu vou subir as 3 correntinhas. Volto novamente aqui, ó, no espacinho. E vou fazer os 4 pontinhos, os 3 pontinhos. 2 e 3. Então, eu fico com 4, né? E aqui eu vou fazendo 1, 2 correntinhas. E venho aqui dentro e vou fazendo os quadradinhos. Então, essa carreirinha aqui vai ser assim também. Dentro do lequinho, eu vou fazer lequinho. Os quadradinhos sempre aqui são de 3 pontos. Aqui só que é de 4, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui, todinha desse jeito, e já volto. Dessa azul, eu vou fazer só uma carreirinha, porque é o tamanho que eu vou querer, mas você é que decide o tamanho que você vai querer. Se você quiser ela mais larga, você vai fazendo, aumentando carreirinha. Ela vai ficar mais larga e mais compridinha. Mas eu vou fazer ela agora no tamanho menor. Agora, terminando essa carreira aqui, eu vou cortar a linha e vou fazer outra carreira branquinha. Aí, quando eu voltar, eu já vou voltar com a branquinha pronta e pra gente fazer o biquinho final. Conta que a gente chegou ao finalzinho de mais essa carreirinha, que eu já fiz as 3 correntinhas. Já virei o trabalho aqui. E agora, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai vir aqui, ó, aqui no terceiro pontinho. E aqui, a gente vai fazer um lequinho de 3 pontos altos. Ó, aqui, essa aqui não vai contar como fazendo parte do lequinho. É só aquele pontinho de apoio, tá? Então, aqui no mesmo lugar, a gente vai fazer 3 pontos altos. Aí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui e faço outro picorzinho, ó. Volto novamente aqui dentro com os 3 pontos altos para finalizar aqui o lequinho. Desse jeito. Então, aqui eu fiz as 3 correntinhas, pulei 1, 2, no terceiro aqui eu fiz o lequinho com o picorzinho. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui no espacinho, eu faço novamente outro lequinho igual. Essa carreira aqui vai ser toda dessa forma. O lequinho, aí eu faço o picorzinho, venho aqui, ó. Volto novamente aqui no mesmo espaço e faço outros 3 pontos altos para poder completar o lequinho. Faço 2 correntinhas, pulo o bloquinho e venho para dentro do espacinho. Então, por toda essa carreirinha vai ser dessa forma, lequinho, aí 2 carreirinhas, 2 correntinhas e lequinho, né? Nos espacinhos vazios, faço 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui novamente e faço o lequinho, ó, na pontinha. Volto dentro do espaço de novo e aqui eu vou construir a outra metade do leque. Com aqueles 3 pontinhos, né? 2 e 3. E assim eu vou seguir essa carreirinha dessa forma. Quando chegar aqui nesse lequinho do meio, daí vocês me esperem, tá bom? Pronto, gente, olha só. Cheguei aqui e já fiz a metade do lequinho. Os 3 pontos altos aqui no lequinho central. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3
4, 5, vou fazer 6 correntinhas, tá? Venho aqui, ó, no pezinho, faço ponto baixo. Novamente, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui novamente no pezinho, ponto baixo. Então, eu vou repetir mais 3 argolinhas dessa. Eu vou ficar com 5 picorzinho aqui, seguindo dessa forma. Então, eu tenho 3, aí, olha, 4, 5, 6. Volta aqui no pezinho, onde eu fiz esse outro picozinho e fiz outro picozinho. Então, eu vou seguindo assim, até eu ter 5 argolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta só 2. Venho aqui no pezinho, faço outro picozinho, novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui novamente, faço outro, ó, aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou vir aqui, bem no pezinho onde eu fiz o primeiro aqui, ó, as 2 argolinhas. Aí, aqui eu faço um ponto baixo, baixíssimo, eu vou fazer baixíssimo. E formei aqui uma florzinha, ó, de 5 pétalas. Assim. Agora, eu vou voltar, laço a linha aqui e volto novamente aqui nesse espacinho e concluo o restante do lequinho, os outros 3 pontos altos que formam assim a metade do lequinho. Pronto, aí ficou assim, ó. Tá vendo? Agora, aqui eu vou seguir repetindo o que eu fiz aqui do outro lado. 2 correntinhas, venho para dentro do espaço e sigo fazendo o lequinho com 3 pontos altos. Aí, faço o picozinho, depois eu volto e faço novamente 3 pontos altos, formando o lequinho. Então, essa carreirinha, eu vou finalizar ela aqui. E já eu volto com ela toda finalizadinha aqui com vocês. Então, é só repetir o que a gente fez desse lado, fazer desse lado, tá bom? Eu vou finalizar aqui e já volto. E assim, eu cheguei ao final aqui, né, dessa carreirinha. Fiz aqui, né, o lequinho também, em cima do pontinho aqui. Aí, aqui eu venho no último, aqui, ó, faço um pouquinho. E aqui eu faço aquele pontinho alto, que é o pontinho alto de apoio. Agora aqui, vou pegar aqui a sainha e vou medir aqui pra ver aonde é que eu vou fazer, eu vou prender, ó. Aí eu vou medir aqui. Então, eu quero prender aqui, ó, tá? Eu vou prender assim, ó. Vou deixar esse espacinho aqui, ó, vazio. Assim. Vai ficar assim, o coisinho vai ficar mais baixinho. Essa florzinha, ela tem que ficar bem no meio dessa nesga, que é a nesga do meio, entendeu? Se você quiser fazer só assim, aí você já prende aqui, ó. Aí você vai prender aqui também, costurar, ou prende com a linha mesmo, ou passa com a agulhinha de mão. Você prende ela aqui, assim, na lateralzinha, tá? E se você quiser, você põe aqui uma pérola e aqui outra pérola para segurar. E aí, só assim, ela já fica bonitinha, tá? Desse jeitinho. Mas eu vou fazer umas correntinhas aqui, tá? Em cada um eu vou fazer correntinha. Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó. Mais um picozinho aqui nessa pontinha, ó. 1, 2, 3. Eu venho aqui bem no pezinho aqui, ó, e faço esse picorzinho aqui. Dessa forma. Aí, eu venho aqui no pontinho, na lateral, e vou fazendo ponto baixo. Eu faço 1,
2, vou escondendo ou deixo para depois esse ponto. Fiz 2 aqui, se der eu já vou escondendo uma pontinha de linha ali atrás, né? Venho aqui e faço mais um ponto abaixo, aí faço 1, 2, 3 correntinhas, faço outro picôzinho. Venho aqui novamente, faço... E aí eu vou fazendo assim aleatoriamente, tá? Não há necessidade de ficar contando os pontinhos aqui. É só pra chegar lá no meio aqui do lequinho, tá? Aí eu faço 1, 2, 3 e só pra dar mais um acabamentinho aqui assim, tá? Então aqui não tem muito questão de fazer contando certinho, não. E eu sigo fazendo aqui os pontinhos baixos, até me aproximar ali do meio, né? E vou fazendo aqui os picôzinhos. Faço outro ponto baixo aqui dentro. Então, chegando aqui, ó, bem próximo ao meio do lequinho. E agora eu vou fazer assim, ó, o ponto alto duplo. Aí eu venho aqui, ó, pro meio do lequinho. E vou fazer, ó, passo por dentro de duas, de mais 2 argolinhas. Aí aqui agora eu vou fechar. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Volto aqui, ó, na lateralzinha, atrás do ponto alto duplo que eu subi. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Dessa forma. Novamente, eu vou fazer, enrolar 2 vezes assim na linha e fazer outro ponto alto duplo aqui dentro. Aí, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou vir novamente aqui para trás do ponto e faço mais 3 pontos altos aqui. Então, eu vou repetir essa sequência por 5 pontos. Então, aqui eu fiz 2 e o bloquinho. Agora, eu vou fazer mais 3, sendo que o último eu não faço bloquinho. Então, eu vou terminar aqui e já volto com ele prontinho. Olha, gente, aqui, ó. Então, eu tenho 4 pontos, olha. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, eu estou com 4 bloquinhos aqui. Agora, o quinto ponto alto duplo, vou fazer aqui, ó. E nesse ponto alto duplo, eu não vou mais fazer bloquinho. Eu venho direto aqui, ó, pro espacinho e faço o ponto baixo. Aí, eu vou repetir o que eu fiz aqui desse lado. Andar até aqui com os picôzinhos. Olha, gente, então ficou assim, tá? Agora, aqui, eu vou cortar a linha, porque eu poderia andar, né, até aqui, mas eu não quero fazer isso, não. Então, vou cortar aqui a linha. Aqui, ó, eu prendi a linha, eu pulei esse primeiro picôzinho, pulei o segundo aqui do lequinho e vim pro terceiro aqui. Aqui eu vou fazer 12 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui, ó, eu fiz 12 aqui. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, pular esses dois, venho pro outro aqui. E aqui eu também vou fazer 12. Então, é bom quando eu cortar a linha aqui, ao invés de eu fazer aqui desse lado, eu já vim fazer aqui, pra eu não esquecer que aqui é 12 e aqui é 12. Aí, eu faço aqui, aí eu venho pra cá. E assim, sucessivamente, eu vou
intercalando para não esquecer quantos eu fiz de cada lado. Então, eu vou fazer apenas de um lado aqui, depois vocês vão fazer do outro lado, mas aí vocês vão saber que de cada lado vocês vão ter que fazer a quantidade certinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui esse e vou fazer esse aqui. Quando eu voltar, eu volto com vocês fazendo esse aqui, tá? Então, já viu que desse lado é 12, desse aqui também é. Aqui vai ser mais, aqui mais do que esse mais do que esse, e assim vai. Olha, gente, eu trouxe aqui a sainha pra gente ir medindo. Nesse daqui agora, a gente vai fazer 15 ou 16. Vamos fazer 16, que aí o que passar, a gente desmancha, se for o caso. Então, eu vou fazer 16 aqui. Pronto, fiz aqui os 16. Vou colocar aqui novamente, ó, porque aí eu vou ter certeza que vai dar certinho, né? Esse daqui, gente, ele tem que ficar assim, ó. Ele não pode, eu não quero ele reto assim. Você pode fazer reto se você quiser, mas eu não quero, eu quero ele descidinho assim, ó. Assim, descidinho aqui. E aqui eu vou pregar, ó. Então, talvez eu tenha que desmanchar umas duas, mas eu vou fazer assim, pregando assim, passando por baixo. E eu quero que ele fique assim, ó. Entendeu? Com essa voltinha aqui. Esse aqui, eu vou erguer ele um pouquinho aqui em cima. Eu vou prender ele aqui. Então, ele não vai ficar retinho. Talvez 16 aqui seja pouco, porque eu fiz muito apertadinho. E eu quero ele assim, ó, descidinho. Assim. Entendeu? Fazendo assim, uma voltinha assim. Então, ele vai ficar bem na pontinha mesmo aqui, ó, o 16. Talvez faça 18, que aí fica melhor para você fazer a curvinha. E se precisar desmanchar, você desmancha. Então, tá. Então, aqui vamos fazer 18. E aqui do outro lado também. Então, sempre você vai medindo aqui, ó. Falta mais 2 desse lado, para você ver. Então, vou fazer mais 2 aqui. E aí, eu já volto com outra aqui pra gente ver qual vai ser a medida dele. Pronto, gente, olha aí. Eu deixei assim mais ou menos pra vocês verem. Eu já fiz de todos eles. Eu vou falar pra vocês assim que a quantidade aqui, vocês é que vão saber em cada correntinha que vocês vão querer. Por quê? Porque vocês é que sabem. Se vocês forem querer assim bem arredondadinho, aí vocês vão medindo e vão fazendo. Para vocês não errarem, vocês façam o seguinte: prendam aqui com alfinetinho ou até mesmo com a linha e agulha. Prendam aqui primeiro esses aqui, tá? Dos dois lados certinho, centralizando aqui o meio. Lembrando que essa daqui, né, é a do meio. Então, vocês podem também dar uma prendidinha aqui com um alfinetinho para não ficar fofando, tá? Para não errar. Aí, aqui, ó, por exemplo, essa primeira aqui eu fiz com 14, né? A segunda eu fiz com 18, a terceira eu fiz com 23 e a última eu fiz com 36. Algumas, eu observe que tá passando um pouquinho da correntinha. Não tem problema, é melhor que passe do que faltar. Porque aqui a gente dobra um pouquinho, desmancha umas, duas, três, e aí a gente dobra um pouquinho para dentro. Mas, pra gente deixar elas aqui na posiçãozinha que a gente vai querer elas, a gente tem que prender primeiro. Prende essa daqui, dá um pontinho aqui no meio também. Aqui em cima a gente não prende, tá? A gente vai deixar solto. Eu vou deixar, se vocês quiserem prender aqui, também aqui vocês prendem aqui, ó. Bem no meio desses dois aqui, aí você prende para ficar mais fixo. Essas partes eu não prendo, eu só vou prender pontas. E aqui no meio, para eu não errar e ele não ficar torto. Aí, aqui eu vou vendo, ó, o mesmo espacinho que eu deixo desse lado, é o mesmo espacinho que eu tenho que deixar desse lado aqui. E assim, a distância desse, a distância desse, a distância desse, é quase a mesma. Aqui só que é um pouquinho maior a distância, aqui dos dois lados. Mas é só você prestar atenção pelas, né, os furinhos aqui, que você vai saber mais ou menos. Por exemplo, aqui, esse aqui, ó, vai ficar bem em cima da trancinha que vai aqui no furinho. Então, eu vou prender aí.
Aí, esse daqui também eu busco deixar na mesma altura. Para não ficar uns mais largo que o outro, eu vou olhando e arrumando bonitinho. E aqui também, tá? Então, eu vou organizando assim, bem bonitinho, assim. E, se possível, nesse caso, eu já dou um pontinho aqui também, para saber que eu tenho que prender onde eles vão ter que ficar presinho. Porque aí fica mais fácil, tá? Pra gente não errar. Se tiver uma colinha, põe uma colinha aí e crau. Por quê? Porque aqui a gente vai pregar florzinhas. Se quiser pregar, se não quiser, eu acho que assim, só com as correntinhas, já fica uma graça. Então, eu vou pregar aqui as minhas correntinhas, eu vou pregar aqui tudo bonitinho e eu volto com vocês para mostrar como ficou. Gente, olha aqui, eu voltei aqui porque esse lado aqui eu já prendi. Aqui eu prendi, aqui no meio e aqui, já prendi. Eu coloquei aqui, ó, centralizei mais ou menos no meio e coloquei um alfinetinho aqui. Eu não prendi ainda aqui, mas eu vou prender, tá? Essa daqui eu não prendi no meio, ó, deixei assim soltinha, mas eu fui vendo aqui, essa primeira eu dei uma prendida aqui antes, pra eu saber mais ou menos aonde eu ia, né, levar até onde eu ia levar as outras. Então, olha, ela não pode ficar puxando, então, e não pode sair, ficar puxando assim para sair do lugar ou para forçar esse negócio, ela tem que ficar no tamanho dela certo. Então, vamos ver, essa daqui, ó, vamos nos basear por essa. Pregue primeiro um lado. Quando você pregar o ladinho, a primeira, vamos nos basear por essa primeira e por essa daqui, ó. Essa daqui, ela vai ficar mais ou menos sem forçar, sem abrir nem nada, arrumando direitinho aqui, ó. Arrumando direitinho. Não pode ficar repuxando aqui também. E aí, eu vou prender ela mais ou menos aqui. Aí, por ela, tá? Eu vou prendendo as outras. Então, eu vou prender ela aqui no meinho, porque aí eu vou ter que prender as outras também certinho. Então, eu venho aqui com a linha, né, branca. Prendo aqui, ó, só um pontinho bem pequeno, gente, só pra a linha não fugir mesmo. Pro negocinho, pra ela não fugir mesmo, tá? Então, eu vou por baixo, ó. E aqui eu vou dar um pontinho, sem forçar nem lá e nem cá. Olha direitinho. Isso aqui eu vou coisar porque vai ficar, se eu for pôr a florzinha vai ficar em cima. Se você tiver colinha, uma colinha, você pode dar, né, a colinha aqui para não precisar ficar usando a linha. Então, se eu tiver subido muito, reparo, vou arrumando. Pronto. Então, prendi aqui essa, corta aqui a linha. Então, eu marquei aqui, ó, mais ou menos aonde ela vai ficar, ó, veio aqui assim. Vi que a distância aqui de uma para outra é quase a mesma distância, ó. Todo tem questão de um dedinho e pouco de uma para outra. Essa aqui é a maiorzinha, o espaço. Mas aí eu vi que ele vem abaixo dessa carreirinha aqui, ó, em cima dessa carreirinha. Então, por essas aqui, ó, pelas carreirinhas onde ela vai ficando em cima, eu vou me basear aqui do outro lado, certo? Do jeito que você quiser, gente. Você que vai decidir aí como você vai pregar e o tanto que você vai fazer. Eu estou falando aqui, por quê? Porque é o tanto que eu tô deixando de espacinho da minha. Gente, olha só. Eu dei uma dobrinha aqui na pontinha, passou uma correntinha e aqui eu dobrei ela, a correntinha branca, para poder tá prendendo ela aí, ó. O acabamento tem que ficar assim, bonitinho. Então, agora eu vou pregar do outro lado e já volto. Pronto, gente, olha só, ela finalizou assim, olha o detalhezinho aqui. Então, ficou dessa forma. Aqui, ó, eu vou colocar florzinhas. Essas florzinhas aqui, ela foi feita no anelzinho mágico. Aí, eu fiz 8 correntinhas e dentro do anelzinho eu fiz um ponto baixo. Fiz 8 correntinhas, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz.
E aí, em cada lugarzinho desse aí, vai ter uma florzinha. Então, assim, essa aqui foi com 8. Aí, essa foi com 6, que eu ainda vou pregar aqui, tá? Essa foi com 5. E essa menorzinha aqui, ela foi com 4. Então, ele vai ficar dessa forma, ó, com as florzinhas aí. Se você quiser pôr as florzinhas, se não quiser, não há necessidade, tá? Aí, vai aqui também, desse lado, eu vou colocar florzinha. Da mesma forma como eu coloquei ali, tá? Então, olha só. Depois eu vou arrumando direitinho. Então, eu vou fazer mais uma florzinha, que é a que vai aqui de 8, para vocês entenderem, tá? Como é que foi feito. Então, já sabe, eu vou fazer aqui de 8 correntinha, aqui de 6, aqui de 5 e aqui de 4, tá bom? Então, para ir ficar uma ficando menorzinha que a outra. Então, olha só, gente, eu peguei aqui até uma linha um pouquinho mais grossa do que essa, mas é a mesma, tá? Essas aqui eu fiz com a linha Clea, essas florzinhas, porque eu queria elas bem pequenininha mesmo. Mas se você estiver trabalhando com a linha Anne, você pode fazer elas com a linha Anne, é só você fazer com menos correntinha. Ó, o anelzinho mágico, deixa um espaço bem pequeno, porque não precisa ser um espação grande. Então, aqui vamos subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Essa para fazer a maior, tá? Maior florzinha, que é a última florzinha. Então, aqui, ó, no anel mágico, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui já é a primeira pétala da florzinha. Sobe mais 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui dentro do anel mágico, faz outro ponto baixo. A gente vai fazer dessa forma por 5 argolinhas. Quando a gente tiver 5 argolinhas, aí a gente vai puxar e vai fechar o anel mágico. Eu vou fazer aqui as outras 5, as outras 3 e já volto com vocês. Pronto, gente, olha só, aqui eu fiz as 5 argolinhas, tá? Vou levantar aqui um pouco essa e antes de fechar aqui, eu vou puxar a ponta da linha de baixo, tá? A perninha. Aqui formou a florzinha. Eu coloco novamente aqui, junto aqui. Eu venho aqui no primeiro pontinho baixo que eu fiz aqui, da primeira correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Pronto. Aqui eu vou cortar minha linha também. Vou puxar aqui. Vou ver o que que eu tenho que arrumar, se tá bom, se não tá. Olha, aqui está as 5 normal, tá? Ela fica meio assim estranha, mas não tem nada não, gente, é assim mesmo. E aí, depois eu vou, né, arrematar essa linha aqui. Então, olha só, ficou a florzinha de 8 argolinhas. Eu fiz a florzinha assim, gente, porque eu quero uma florzinha bem leve. Não quero uma florzinha mais pesada, porque a sainha já tá um pezinho bom. Mas, se você quiser fazer de outro jeito, pode fazer a florzinha do jeito que você quiser. Então, olha só, essa aqui é com a liane, ela é maiorzinha, ó. Mas é a mesma quantidade dessa. Aí, assim, foi. Eu fiz essa dessa forma, com 8 argolinhas. E aí, as outras, eu fui só diminuindo uma argolinha em cada uma. Então, é assim, quanto mais argolinha, maior vai ficando a florzinha. Quanto menos argolinha, menor vai ficando a florzinha, tá bom? Aí, depois eu vou pregar elas aqui para poder terminar. Pronto, gente, olha, nossa sainha ficou dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado, olha. Não é necessariamente obrigatório pôr esses detalhezinhos, vocês põem se vocês quiserem. Aqui, se vocês tiverem uma colinha e quiser colar, para ela não ficar assim soltinho, vocês podem colar, tá? Que vai ficar uma gracinha. E espero que vocês tenham gostado da nossa sainha de hoje. E ela aqui, né, na outra versão. Essa daqui também eu achei que ficou linda. Olha. Então, é isso, gente.
Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até aqui.